C.S. Lewis uma vez escreveu: "O céu, uma vez alcançado, funcionará ao contrário e transformará até mesmo essa agonia em glória. Há coisas muito, muito melhores pela frente do que qualquer outra que deixamos para trás." Meu amigo e minha amiga, o que vem à mente quando você pensa no céu? Talvez você imagine anjos e pessoas descansando nas nuvens, tocando harpas e cantando o dia todo. Ou talvez você imagine belos jardins, riachos e pássaros cantando. Essas ideias são frequentemente retratadas em livros, filmes, arte e música como um paraíso perfeito, mas na verdade não correspondem ao que a Bíblia diz sobre o céu. A Bíblia é a fonte definitiva para o verdadeiro cristão compreender o céu, pois seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem melhor descreve uma casa do que o proprietário, certo? Iremos nos aprofundar nas Escrituras e examinar 3 aspectos principais do céu: sua natureza física, o que faremos lá e esclarecer alguns pontos. Esta é uma mensagem que você não vai querer perder, especialmente se você buscar aprender mais sobre Deus ou fortalecer sua esperança e fé em meio aos desafios da vida. Garanto que o céu é definitivamente algo pelo qual devemos desejar. Um verdadeiro lar onde, como escreveu C.S. Lewis, há coisas muito, muito melhores esperando por nós. Vamos começar. Primeiro vejamos o que a Bíblia nos diz sobre a natureza física do céu, conforme descrita nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse e em algumas outras partes da Bíblia. Como será o céu quando chegarmos lá? O que veremos e como nos sentiremos quando experimentarmos em primeira mão sua beleza e grandeza? O próprio João teve uma visão do céu e da nova terra em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. "Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo." A primeira descrição física, a cidade santa, a primeira característica da natureza física e da majestade do céu que veremos é a enorme cidade santa, a nova Jerusalém. Isto nos dá a ideia de que o paraíso será uma fusão do céu e da terra, recriados no mundo perfeito. A nova Jerusalém já existe em Deus e será trazida à realidade quando este velho mundo tiver passado. Podemos seguir a descrição da cidade para aprender mais sobre o nosso lar celestial. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 10, diz que esta cidade é a noiva, a esposa do Cordeiro, Jesus Cristo. É onde Deus e seu povo habitarão juntos em perfeita harmonia e intimidade. Mas quão grande e magnífica é esta cidade? A Bíblia fornece algumas medidas e descrições em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, e elas são realmente de tirar o fôlego. Diz que a cidade tem a forma de um cubo, com comprimento, largura e altura suficientes para bilhões e bilhões de pessoas. A cidade não é apenas grande, mas também incrivelmente bela. Apocalipse, capítulo 21, descreve a cidade como feita de ouro puro, como vidro transparente. Possui um muro alto com 12 portões, cada portão feito de uma única pérola e com o nome de uma das tribos de Israel. A parede tem 12 alicerces, cada um decorado com uma pedra preciosa e com o nome de cada um dos apóstolos de Jesus Cristo. A cidade tem até uma rua dourada com vidro transparente. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar o brilho e a radiância desta cidade? A segunda descrição física, as portas de pérolas. De acordo com Apocalipse 21, há algo mais importante sobre as 12 portas da Nova Jerusalém. Elas estarão sempre abertas. Voltaremos ao porquê disso, mas vamos ver Apocalipse capítulo 21, versículos 25 e 26. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Portanto, os portões de pérolas não são como portões normais que precisam ser abertos ou fechados. Eles estão sempre abertos.
acolhendo as nações que são salvas pelo sangue do Cordeiro. A terceira descrição: os muros altos. Além dos portões de pérolas, outra característica física da Cidade Santa é o seu imponente muro com 12 fundamentos, cada um adornado com uma pedra preciosa e com o nome cada um dos apóstolos. Esta parede tem uma altura de 144 côvados. Mas o que representa essas paredes? Qual é o seu significado? Elas simbolizam a segurança e a proteção proporcionadas por Deus, que guarda e defende a sua cidade e o seu povo de todos os danos e perigos. Significam também a estabilidade e durabilidade do reino de Deus. A quarta característica física: as ruas de ouro. Apocalipse capítulo 21, versículo 18, descreve a cidade e suas ruas como sendo feitas de ouro puro, como vidro transparente. Isso reflete a imensa riqueza e excelência de Deus. Embora possamos ouvir falar da grandeza de Deus, ninguém na terra é rico o suficiente para construir uma cidade ou ruas inteiramente feitas de ouro. Isso mostra que se você disser que não há nada na terra que se compare ao céu, você está absolutamente certo. Nossas realizações mais impressionantes são insignificantes em comparação com a majestade e as riquezas da glória de Deus. A quinta descrição física: a ausência do sol e da lua neste mundo. Estamos tão acostumados com o sol e a lua marcando o início e o fim de cada dia. No entanto, Apocalipse capítulo 21, versículo 23 diz que o céu não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ele, pois a glória de Deus e Jesus, o Cordeiro, o ilumina. Finalmente, o rio e a árvore da vida. O rio da vida é outro aspecto do esplendor físico do céu descrito na Bíblia. É um rio puro e cristalino de água vivificante que flui do trono de Deus bem no meio das ruas da cidade. Este rio simboliza a cura e restauração de Deus, trazendo cura às nações e restaurando todas as coisas. Também representa a alegria e o deleite de Deus, enchendo-nos com seu espírito e presença. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos e produz frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Esta árvore simboliza a provisão e a nutrição de Deus, dando-nos ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Os humanos foram proibidos de se aproximar da árvore da vida devido ao pecado, mas através da redenção teremos acesso eterno a ela. Que bênção isso será! Lembre-se de que, embora a Bíblia seja a única fonte para uma descrição autêntica do céu, ela apenas revela um vislumbre de como ele realmente se parece, mas fica melhor. Além das características físicas do céu, a Bíblia também nos dá pistas sobre como será a vida no céu. O que faremos quando o novo céu e a nova terra vierem? Quais serão nossas atividades e papéis eternos como seguidores em Cristo Jesus? Muitos de nós temos uma ideia errada de como é o céu. Imaginamos ele como um lugar monótono onde passaremos os dias flutuando nas nuvens e tocando harpas. Alguns pensam nisso como um lugar estagnado onde nada muda ou acontece. Veem isso como um lugar distante onde estaremos separados de Deus e uns dos outros. Mas a Bíblia nos conta uma história diferente. Ela diz que o céu é um lugar glorioso onde adoraremos e serviremos a Deus de várias maneiras. É um lugar dinâmico onde faremos parte de uma sociedade justa e expressaremos a nossa criatividade. E é um lugar onde veremos Deus face a face e desfrutaremos de sua presença e da companhia de outras pessoas. A Bíblia também sugere que o céu não é a nossa parada final e que um dia Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará com o seu povo para sempre. Neste novo mundo não será Deus acima e nós aqui embaixo na terra, mas um mundo unido sob um rei, o Senhor Jesus. Uma das principais coisas que faremos no céu é adorar. A adoração não consiste apenas em cantar ou orar. Trata-se de mostrar nosso amor e devoção a Deus de todo o coração, alma, mente e força. A adoração não é apenas um dever ou um ritual, mas uma fonte de deleite e alegria. E a Bíblia nos diz que adoraremos a Deus contínua e apaixonadamente no céu.
Lembro-me de alguém dizendo como será lindo ver o rosto de Deus e se perder na admiração do Todo-Poderoso e da sua presença. É desse tipo de adoração que estamos falando. Se os anjos nunca se cansam de adorar, você também não se cansará. Deus é tão maravilhoso que nossa admiração por Ele não terminará quando o virmos. Nós nos uniremos aos anjos para louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Nós nos curvaremos diante dele e colocaremos nossas coroas aos seus pés. Declararemos sua glória e graça, seu poder e sabedoria, sua santidade e amor. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 descreve os 24 anciões prostrados diante de Deus e o adorando. Eles colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Estas são apenas algumas das maneiras pelas quais adoraremos a Deus no céu. Vamos adorá-lo com nossas palavras, ações, canções e ações, com nossas vozes e nossas vidas. Vamos adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso amor, gratidão e admiração. Mas a adoração não é a única coisa que faremos no céu. Faremos parte de uma sociedade justa, onde não há pecado, mal, ódio ou injustiça. Em vez disso, viveremos numa sociedade cheia de paz, alegria, graça, poder, amor e perfeição. A Bíblia nos diz que não apenas viveremos no novo céu e na nova terra, mas também governaremos com Cristo. Lembre-se, Romanos capítulo 8, versículo 17 já disse que somos co-herdeiros com Cristo, compartilhando sua glória e herança. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos para que também possamos participar de sua glória. Em Apocalipse, somos informados de que somos sacerdotes e reis, e que reinaremos com Cristo para todo sempre. A Bíblia também nos dá exemplos sobre o alcance e a extensão do nosso papel além do céu. Por exemplo, ela diz que julgaremos os anjos e o mundo, como Paulo destacou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, e que governaremos cidades, nações e terras, como vimos na parábola de Jesus sobre o rei e seus servos fiéis, em Lucas capítulo 19, versículo 17. Tudo isso estará de acordo com o que Deus planejou desde que criou Adão, mas desta vez as pessoas não serão escravizadas pela sua vontade ou pelas tentações da sua carne. Por quê? Porque receberemos um corpo como o de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos, nos permitindo não apenas viver para sempre, mas viver uma vida santa, saudável e espiritual, desfrutando de todos os benefícios da vida celestial. Não é incrível? Agora, você se lembra quando mencionei que voltaríamos aos portões abertos da grande cidade? Bem, há um mal-entendido comum, mesmo entre os crentes, de que eles encontrarão Pedro, Moisés, Elias ou outros santos nos portões de pérolas e terão uma lista de nomes que determinará quem entrará. A Bíblia não menciona isso em lugar nenhum. Sim, existe um livro da vida, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro jamais entrará nela, nem ninguém que faça o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso significa que não há necessidade de se preocupar em ser rejeitado nos portões quando você morrer sem Deus. Por quê? Porque você pode não estar indo nessa direção. Aqueles que morrem sem Deus enfrentarão o julgamento. E aqueles que morrem com Deus irão direto para o céu até que chegue o tempo do julgamento por suas recompensas. Portanto, até que Jesus volte ou até que nosso tempo aqui termine, os portões de pérolas estarão abertos para todos os que depositam sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo no novo céu e na nova terra, os portões da cidade permanecerão abertos para que todos possam entrar e sair em justiça e unidade, pois seremos um só povo, seja dentro dos muros da cidade ou fora dela, dentro do reino de Deus. Portanto, podemos dizer que as portas simbolizam a graça e a misericórdia de Deus, convidando e acolhendo todos os que creem em Jesus em sua cidade e presença. Eles representam a unidade do povo de Deus, vindo de todas as tribos, nações e línguas,
partilhando a mesma fé, esperança e amor. Estas portas testemunham a nossa salvação, uma celebração da nossa redenção, onde nos regozijamos com Deus e seus anjos. Não importa como tentaremos descrever o céu, as nossas palavras nunca irão capturar totalmente a sua magnificência. A única coisa que podemos fazer por agora é garantir que, desde que vivamos uma vida nos caminhos de Deus, teremos a nossa salvação. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou onde fica o Jardim do Éden? E se eu te dissesse que ninguém sabe realmente onde fica esse jardim? O Jardim do Éden foi a primeira residência da humanidade dada pelo próprio Deus. O Éden foi criado por Deus para Adão e Eva como uma morada pacífica e tranquila. Porém, hoje ninguém sabe dizer onde fica esse jardim. Bem, podemos ter algumas ideias da Bíblia. Hoje, quero olhar para a história do Éden diretamente nas páginas das Escrituras. Deixe-me mostrar uma passagem que nos dá um relato detalhado do Éden. Está em Gênesis, capítulo 2, versículos de 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Aqui a Bíblia nos diz claramente que um rio saía do jardim e mais tarde se dividiu em outros 4 rios. Onde estão esses 4 rios hoje? Podemos rastrear suas localizações ou eles secaram? O primeiro rio é o Pison. Este rio é conhecido por atravessar as regiões de Havilá. A Bíblia nos diz que esta terra está cheia de metais e minerais valiosos. O segundo rio é o Gion. O Gion flui pela terra de Cush. Nos tempos antigos, Cush parece referir-se às 2 regiões chamadas pelo mesmo nome. Uma está na África e inclui uma parte da atual Etiópia, e o outro está na Ásia Ocidental. Agora, o terceiro rio é o Tigre. Este rio atravessa a parte oriental da terra e da Assíria. A Assíria é a antiga cidade dos assírios, que abrangia o que hoje é conhecido como norte do Iraque, nordeste da Síria e sudeste da Turquia. O quarto rio é o Eufrates. Semelhante ao Tigre, atravessa a atual Turquia, Síria e Iraque. É por isso que os detalhes e informações da Bíblia devem ser levados com toda a seriedade. Ao contrário de muitos outros livros religiosos e de ficção que apenas fornecem descrições vagas ou inexistentes de lugares, a Bíblia sempre fala sobre lugares reais que são rastreáveis. Pelas informações que temos agora, a tarefa de localizar o Jardim do Éden não deve ser muito difícil. Tudo o que precisamos fazer agora é encontrar o Pison e o Gion, e depois o ponto exato onde estes 2 se encontram com o Tigre e o Eufrates para se tornarem um único rio. Acredito que também é muito importante ver e ouvir o que alguns estudiosos têm a dizer sobre a localização do Éden com base na sua própria escola de pensamento. Uma dessas escolas de pensamento postula que Oriente, conforme usado em Gênesis, não significa Oriente como fazemos hoje. Em vez disso, referia-se ao Oriente cósmico. Por conta disso, alguns estudiosos acreditam que o Éden estava localizado em algum espaço de astro plano logo acima do horizonte oriental. Algumas pessoas até acreditam que o Éden estava suspenso acima da terra, e foi por isso que todos os 4 rios se encontraram em um ponto e fluíram para a terra. Outro grupo acredita que o Éden deve estar localizado em algum lugar da Etiópia. Esta afirmação é amplamente apoiada pelas Escrituras. O segundo rio chama-se Gion.
é o que circunda a terra de Cush. Quando a Bíblia fala sobre a terra de Cush, ela está se referindo à atual Etiópia e à nação do Sudão e do Sudão do Sul. A próxima questão lógica é: qual rio atravessa essas nações? Seria o Nilo? Bem, tudo isso são apenas teorias, uma vez que a Bíblia não revelou especificamente a localização do Éden. Acredito fortemente que o Éden é um local aqui na Terra, por causa de como Adão e Eva foram expulsos do jardim por desobedecerem a Deus. Se o jardim não estivesse na Terra, isso significaria que eles acabaram de aparecer na Terra. Além disso, Adão foi feito do pó da terra. O Éden poderia estar completamente perdido? Poderia o local ter sido deliberadamente escondido por Deus? É possível que o Éden tenha sido perdido para sempre por causa do dilúvio na época de Noé. A ciência provou que mesmo pequenas cheias podem alterar o curso de grandes rios. O Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates podem ter sido afetados pelo dilúvio. Agora vejamos os pensamentos de alguns estudiosos modernos sobre o Éden. Se você viajar para Israel ou para outras nações do Oriente Médio, poderá visitar a maioria dos lugares e cidades de que a Bíblia fala, mas este não é o caso do Éden. Quando pensamos no Éden, sabemos que é um lugar onde a Bíblia nos diz que o Deus Todo-Poderoso habitou antes dos humanos pecarem. E imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, Deus os expulsou do jardim de acordo com Gênesis capítulo 3, versículos de 21 a 24. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Neste capítulo vemos que os resultados do pecado são muito claros. Eles ainda são visíveis no mundo de hoje. Vergonha, tentativas inúteis de encobrir a culpa, medo, tentativa de esconder-se de Deus, desculpas vãs, uma maldição sobre a criação, dor, escravidão, trabalho penoso, morte e exclusão do paraíso. Os humanos foram feitos à imagem de Deus, mas ao pecarem essa imagem ficou terrivelmente manchada. No Novo Testamento, o propósito revelado de Deus é restaurar a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade para tornar a humanidade semelhante a Cristo. Deixe-me mostrar mais algumas coisas sobre o Éden. Em 1971, o professor Juri Zarin viajou para a Península Arábica para aprender mais sobre civilizações antigas. Após exame de imagem de satélite da região, ele descobriu que existia um rio chamado Rio Beli Buton, que corria pelas regiões da Arábia. Ele acreditava que, há cerca de 6.000 anos, o rio se encontrava com o Eufrates, o Tigre e outro rio chamado Carum. Todos juntos desaguam no Golfo Pérsico. Espero que você esteja ligando os pontos. Lembre-se de que os outros dois rios que dificultam o acesso ao Éden são o Gion e o Pison. Lembre-se, o Gion flui através da terra de Cush, que é a atual Etiópia, Sudão e Sudão do Sul. Efraim Epeiser, outro estudioso e tradutor da Torá judaica, acredita que a palavra Cush pode ser traduzida corretamente como Kashu, que se refere ao povo cassita que derrotou a Mesopotâmia em 1500 anos antes de Cristo, e é, na verdade, da região exata da Pérsia, descoberta por Zarin. Consideremos agora o segundo rio, o Pison. Zarin também afirma que este é o rio Wadi Batim. Ele apoia esta afirmação dizendo que
A Bíblia nos diz que Pison flui pela terra de Havilá. Além disso, arqueologicamente descobriu-se que o ouro da terra é muito grande. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Joel Kramer, arqueólogo, dá mais dicas sobre a terra de Havilá. Joel e o seu filho visitaram a área e descobriram que a bacia do rio Wadi Batim possui cerca de 55 minas de ouro. Uma conhecida como berço de ouro foi extraída há milhares de anos e é hoje conhecido como a melhor mina de ouro da Arábia Saudita. Incrível, não é mesmo? A equipe de Joe encontrou uma rocha vulcânica única no topo da montanha Hijaz, que se acredita ser a nascente do rio Pison. Eles traçaram o leito seco do rio por 800 quilômetros, atravessando desertos e países, apenas para encontrar o mesmo depósito rochoso incomum no final. Alguns estudiosos, incluindo o hidrólogo Ward Stanford, especulam que o Éden pode ter estado perto da cabeceira do Golfo Pérsico, agora submerso. Mas aqui está a diferença. E se o Éden realmente for inacessível? Você não acha que isso é um lembrete da nossa separação espiritual de Deus devido ao pecado? O verdadeiro Éden só pode ser encontrado em Jesus Cristo, o último Adão que se ofereceu como um sacrifício eterno para cumprir a exigência de justiça de Deus sobre a humanidade caída. Jesus Cristo é o único caminho para o Éden hoje. Semelhante a ele ser o caminho para a vida e a paz com Deus, ele também representa o caminho de volta ao Éden. Embora várias teorias proponham diferentes locais para o Éden, incluindo a Pérsia e a Etiópia, a restauração final do Éden ocorre somente através de Jesus Cristo. Isto garante que não percamos o rumo de um relacionamento duradouro com Deus, o Criador do Éden. Agora, em vez de ficarmos obcecados com a localização geográfica do Éden, o foco muda para encontrar a realização espiritual através da fé em Cristo Jesus. Esta é uma forma verdadeira e duradoura de se conectar ao Éden perdido. No final, foi prometido a nós algo muito mais do que o Éden, algo que será digno de ser esperado. Essa promessa está em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou se está no caminho certo na vida? Às vezes, a vida pode ser confusa e perguntamos: como posso saber qual é o meu propósito na vida e como posso alcançá-lo? Existem tantos caminhos diferentes que podemos seguir. Temos ideias e objetivos que queremos realizar, mas não temos certeza se nosso plano é o plano de Deus. Como sei que estou no caminho certo que Deus criou para mim? Este é um caminho para o meu destino? Como posso ter certeza? Em meio às suas perguntas, você pode pensar que Deus está em silêncio, mas se você olhar atentamente, descobrirá que Ele tem enviado a confirmação de que você está caminhando na direção certa. Deus sempre quer que seus filhos andem no caminho certo. Ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16: O Senhor disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Esta passagem expressa claramente o desejo de Deus de ver seus filhos trilharem o caminho certo, embora geralmente optemos por caminhar na direção oposta. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo.
O mundo rejeita ou não gosta de você por causa da verdade que você representa. Se você ou seus pontos de vista estão sendo rejeitados e criticados pelo mundo, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Jesus disse isso aos seus discípulos enquanto eles estavam na terra. Se o mundo nos odeia, devemos lembrar que eles também o odiaram. Em outras palavras, se você estiver andando no caminho que Jesus trilhou, o mundo ímpio te odiará. E se o mundo não odeia você e seus ideais, talvez você tenha que verificar seu caminho, porque provavelmente você não é como Jesus. Você tem duas opções: ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas não pode agradar a ambos, porque são opostos. Você pode ofender a Deus ou ofender o mundo. Se você concorda com a tendência geral do mundo, significa que não está no caminho certo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nos versículos 13 e 14: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. A porta estreita é o caminho certo que leva ao céu e apenas algumas pessoas a encontram. É estreita porque os excessos do mundo não podem ir para lá. Somente aqueles dispostos a abandoná-los são capazes de percorrer seu caminho. Por outro lado, o caminho largo é o caminho mundano, e é cheio porque tudo permite. Será que esse mundo caminhando para a destruição deveria ter poder sobre seus pensamentos e ações? Em vez disso, precisamos ter nossos pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que vive apenas para fazer a vontade de Deus. Você não pode ser santo e ímpio ao mesmo tempo. Você saberá que está no caminho certo com Deus quando seu caminho diverge do mundo e converge com os outros verdadeiros santos de Deus. Você constantemente vê Deus trabalhando em seu nome e andando ao seu lado. Outro sinal de que você está no caminho certo é que durante as provações e tentações da vida você vê a presença de Deus com você e a mão dele em sua situação. O caminho de Deus é o melhor caminho, mas nem sempre é o mais fácil. A caminhada cristã terá obstáculos. Deus não removerá necessariamente esses obstáculos e desafios do seu caminho, mas ele estará com você ao enfrentá-los, o que é a melhor solução. Sua carne lutará contra você, o mundo lutará contra você e o diabo lutará contra você. Mas Deus estará com você e ele usará tudo isso para o seu bem quando você o seguir com fé. Por favor, entenda que Deus nunca causa tentações em nossas vidas. No entanto, ele permite que algumas venham. Deus usa testes e provações para nos ajudar a crescer como cristãos fiéis. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que por estarem enfrentando alguma adversidade, isso significa que estão no caminho errado. E o diabo fala aos cristãos em suas provações dizendo: Deus está contra você, Deus está bravo com você, ele é o inimigo e não te ama. Mas o Salmo 23 te mostra que mesmo com Deus do seu lado, você pode passar pelo vale da sombra da morte ou por situações muito difíceis. O testemunho, no entanto, é que mesmo na escuridão da noite você nunca está sozinho. Portanto, não pense que o vale é um sinal automático de que você está no caminho errado. Pois Davi sabia que Deus o estava guiando no caminho certo, embora ele estivesse passando pelo vale mais escuro. Deus estava fazendo isso para a sua glória e esteve com Davi em tudo isso. É como Tiago, capítulo 1, versículo 12, também afirma: Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus está envolvido na vida de seu povo e em suas situações. As vitórias sobre os obstáculos da vida são a prova certa de que você está andando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Um exemplo é Jó, que embora estivesse no caminho certo e até mesmo descrito como um homem íntegro e reto, se viu em uma situação muito penosa. Jó perdeu tudo o que tinha, exceto sua vida e sua esposa, e mais tarde ele pediria para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Deus ainda estava com ele. No final, ele deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. A verdade é que existem algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender durante a época de provações e tentações. No entanto, lembre-se sempre de que enquanto estiver com o Senhor e tiver a certeza de sua presença, você estará no caminho certo. Você tem paz interior. Cada momento acordado pode ser preenchido com uma luta constante.
Você pode estar tentando se virar com vários empregos apenas para sobreviver. Você pode sentir que nada está dando certo, não importa o quanto tente. Você pode se ver como um fracasso, se lembrando de todas as decisões erradas que tomou em sua vida até este exato momento. No entanto, em meio a todas essas preocupações que você encontra, se ainda sente paz e serenidade dentro de você, isso é um sinal de Deus de que você está trilhando o caminho certo. Você se lembra de Jesus dormindo em um barco no meio da tempestade? Você terá a mesma paz quando estiver no caminho certo. Independentemente do quão terrível seja a tempestade, você pode dormir e ter certeza de que Deus está te levando a um lugar seguro. Veja bem, a paz não é a ausência da tempestade, mas o avanço constante em meio ao caos com confiança na ajuda de Deus. Você terá grande confiança e paz absoluta quando Deus estiver guiando você. Quando você não está seguindo a vontade de Deus, o Espírito Santo que vive em todos os cristãos trará uma convicção amorosa em seu coração. Você terá uma falta de paz em seu ser interior. Você sentirá uma cobrança espiritual que te deixará inquieto até que você refaça e conserte sua vida. Se você tiver paz absoluta em sua mente, sua vida ainda pode ser difícil e confusa às vezes, mas no fundo você saberá que está fazendo a coisa certa e está realmente seguindo a vontade de Deus. Você encontra ajuda e apoio das pessoas ao seu redor. Deus preparou os humanos para que precisem e ajudem uns aos outros. Ele nos tornou interdependentes uns dos outros para que possamos ser uma fonte de bênçãos uns para os outros. Portanto, se você começar a perceber a ajuda e apoio milagrosos quando precisar deles para fazer o que Deus está pedindo para você fazer, isso é um sinal. Ele está dizendo que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Você precisa de pessoas que Deus possa usar para te encorajar, te capacitar e orar por você. O diabo também favorece e dá sucesso para as pessoas? Sim, mas nunca para agradar ou cumprir o propósito de Deus. É assim que você reconhece aqueles que Deus envia para te ajudar. Sua ajuda e apoio contribuem para te mover em direção ao propósito de Deus e à obediência à palavra dele. Você está crescendo em seu alinhamento com a palavra e seu relacionamento com Jesus Cristo. O último sinal que quero compartilhar é este. Você sabe que está no caminho certo quando suas decisões estão de acordo com a palavra de Deus e você sente em seu coração que sua experiência com Jesus está em um nível mais profundo de intimidade do que antes. À medida que seu relacionamento com Jesus cresce, você ganha uma compreensão cada vez maior de quem Ele é. Ao conhecer Jesus pessoalmente, você verá que Ele nunca muda e nunca deixa de mostrar seu amor por você. Jesus te dá esperança e propósito quando a vida fica difícil. Sabendo que a única maneira de superar essas dificuldades é dependendo da sua força e seu amor, você pode enfrentar corajosamente qualquer coisa que a vida lhe apresente. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 10: Quero conhecer Cristo. Sim, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele em sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Paulo queria algo muito mais profundo do que um mero conhecimento superficial. Ele queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Se você está naquela fase da vida em que deseja dedicar mais tempo a conhecer a mais de Jesus, esse é um dos sinais mais evidentes de que o caminho está certo à sua frente. Mas não se preocupe se você ainda não chegou nessa fase. Peça a Deus que te dê esse desejo de conhecer a Ele mais e mais. Como Ele disse em Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então, você está andando no caminho certo? Procure esses sinais em sua vida. Deixe que eles sejam as confirmações que você precisa. A vantagem de andar no caminho certo é que isso te salvará da destruição e do arrependimento. Há perdas das quais você escapará quando trilhar o caminho certo. No entanto, se você está atualmente em um caminho diferente, invoque ao Senhor hoje e peça a Ele que te ajude a consertar sua vida. Ele ama você e quer te guiar em sua jornada. Lembre-se, você é uma obra em andamento e Deus ainda não terminou de fazer o que é necessário em sua vida. Deixe Deus te guiar pelo caminho certo
hoje mesmo. A presença de Deus deve ser a maior necessidade do cristão em todos os momentos. Seu maior medo deve ser descobrir que você está vivendo sozinho. Agora, entenda isso. Nesse contexto, não estou falando da onipresença de Deus ou apenas da habitação do Espírito Santo na nova criação. Estou falando sobre a presença prática de Deus e a demonstração do Espírito Santo operando através e ao redor de sua vida. Veja, uma coisa é ter o Espírito de Deus vivendo em você e outra é tê-lo ativo em sua vida. Carregar a presença de Deus significa viver com a divindade operando em sua vida e através de você. Não é saudável ser um cristão que, embora salvo e tendo o Espírito Santo, não tenha a experiência dele em sua vida. Um dia, Moisés pediu a Deus para mostrar-lhe sua glória, e Deus disse que assim faria. Mas Moisés não estava sendo direto com esse pedido. Foi então que ele imediatamente deixou claras suas intenções. Ele não queria apenas ver os milagres habituais de Deus. Ele queria algo mais. Êxodo capítulo 33, versículos de 14 a 18 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. De acordo com Moisés, um sinal do favor de Deus seria a bênção de sua presença, e a bênção da presença de Deus é demonstrada por meio da manifestação de sua glória. Primeiro para você em um nível pessoal e depois para outras pessoas que entram em contato com você. Já ouvi pessoas insinuarem que a vida cristã é muito chata, mesmo alguns cristãos também têm essa ideia. É por isso que invejamos o mundo e os incrédulos e caímos na tentação de querer fazer as coisas como eles fazem. No entanto, essa ideia é resultado de não saber o que significa ter a presença de Deus em sua vida. Pare um momento e pense por que Davi, Moisés e outros que eram íntimos de Deus eram tão sedentos da sua presença. Davi, por exemplo, diria que não tinha motivos para temer ninguém. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não se esqueça que este é o mesmo Deus de toda a nação de Israel, o Deus onipresente. No entanto, ele está mais presente para alguns do que para outros. Agora, isso significa que Deus é parcial? Não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz de acordo com sua vontade e nossa cooperação com ele. Muitas coisas mudarão em sua vida quando você perceber a presença de Deus. Esta é a prática constante dos santos que se destacam neste mundo. Eles praticam a presença de Deus. O que significa praticar ou levar a presença de Deus? Significa desenvolver um estilo de vida que dê a Deus espaço para preenchê-lo e fluir através de você como seu vaso. Podemos olhar para tal pessoa e dizer: você carrega a presença de Deus. Amados, se há algo que o mundo precisa hoje, são os santos que carregam a presença de Deus. O mundo não quer apenas nos ouvir falar. Eles querem sentir Deus em nós. Eles querem ser tocados pelo Deus sobre o qual estamos tão convencidos. Deus demonstrou seu poder por meio de Moisés, revelou-se a ele em muitas ocasiões. No entanto, Moisés queria algo pessoal. Ele percebeu que por mais grandiosos que fossem esses milagres e obras de Deus, eles estavam apenas fluindo em sua vida. Ele queria algo que fosse muito pessoal para ele. Ele queria que Deus não apenas fluísse através dele, mas também fluísse para ele. Ele não queria apenas ser o que cura, ele também queria ser curado. Ele não queria apenas tocar os outros, ele também queria ser tocado. Deus viu isso e isso o agradou. Ele se mostrou a Moisés e isso causou um impacto nele, até fisicamente, de modo que ninguém pudesse encará-lo. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu porque começou a brilhar. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35 diz:
Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar a falar com ele. Isso, querido cristão, não é uma experiência apenas para Moisés. É uma experiência que Deus deseja que cada um de seus filhos tenha. Ele quer estar com você de forma prática o tempo todo. Quando você vai para aquela entrevista, para o escritório, na escola, dirige seu carro até dormindo, Deus quer que você carregue a presença dele. Esta é a razão pela qual ele deu a você e a mim o Espírito Santo. Ele fez isso para que possamos ser seu templo, sua habitação, um lugar onde ele não apenas mora, mas opera. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ouvi testemunhos de pessoas que em transportes públicos, seus companheiros de viagem os abordaram respeitosamente para perguntar sobre sua personalidade e fé. Por quê? Não porque queriam atacar sua fé, mas porque queriam algo exalando delas. Jesus é o nosso exemplo perfeito do que significa carregar a presença de Deus o tempo todo. Tanto que, diante das crises, quando você se levanta, Deus se levanta em você e age. Quando você carrega a presença de Deus, não precisa orar por muito tempo sobre certas questões antes de ver a mudança que busca. Você o toca e o poder de Deus flui para ele. Você fala como os apóstolos antigos e Deus é liberado. Por quê? Porque ele já está lá, ativamente. Esta mensagem é para te desafiar, pois se os antigos puderam fazer isso, você também pode. Ainda existem cristãos que carregam a presença de Deus hoje. Este é o sinal de que todos nós podemos, se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade e acomodá-la também. Agora, o que você pode fazer para levar a presença de Deus em sua vida? Que prática é necessária para ser uma demonstração ambulante de Deus com seu poder à sua disposição? Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para levar a presença prática de Deus. Afaste-se de práticas pecaminosas. O pecado amortece o efeito da presença de Deus na vida de um cristão. Quanto mais os crentes cederem à sua carne, mais fraca será sua conexão com o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mente carnal resultará em morte. Isso não significa necessariamente morte física, mas morte espiritual. A morte de nossa conectividade com o Espírito de Deus. É isso que depois que caímos no pecado e pedimos a misericórdia de Deus, embora Ele nos perdoe e nos limpe, é necessário algum esforço para recuperarmos certos fundamentos no Espírito. Por quê? Porque através do pecado caímos para trás. Santidade é a chave para levar a presença de Deus. Pureza é um estilo de vida para pessoas que pretendem ver Deus da forma prática através de suas vidas. Sei que existem pessoas que dizem que não importa o que você faça, o poder de Deus está sempre disponível para você. Isso não é verdade. Sim, Deus prometeu nunca deixar você e Ele é fiel às suas promessas. No entanto, seu poder só é operacional onde seu espírito habita e repousa, e nada perturba mais o espírito do que o pecado. É por isso que um cristão ainda pode passar por derrotas, ataques e opressão, pois ele ainda acomoda algo em seu coração que impede a operação da presença de Deus dentro dele. Ouça o que Deus disse sobre a conexão entre nossa pureza e sua presença conosco.
2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto mais nos mantivermos livres de um estilo de vida de pecado, mais da presença de Deus carregaremos e mais de seu poder veremos em nossas vidas. Dedique-se à oração. Um cristão que ora é um cristão poderoso. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a permanecer em sua presença. Pense desta maneira: se você ficar muito tempo perto de alguém com um perfume forte, o cheiro dessa pessoa passará para você. Se ficar muito tempo em torno de uma fogueira, quando sair de perto dela, você ficará com cheiro de fumaça. É a mesma coisa com a presença de Deus. Se você ficar lá tempo suficiente em oração, você a carregará com você. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto esteve na terra, nunca deixou de orar. A oração era seu estilo de vida. Foi por isso que, onde quer que ele fosse, podíamos ver o poder que ele demonstrava. Você não pode carregar a presença de Deus quando ora apressadamente, de vez em quando, apenas quando precisa. Não, você tem que orar como se sua vida dependesse disso, porque honestamente sua vida depende disso. Você não pode sobreviver à apostasia e à obra do diabo nestes últimos dias sem a oração como estilo de vida. Graças a Deus, nossa conectividade com Ele nos permite orar em qualquer lugar e a qualquer hora. E podemos depender dele para a graça de aproveitar o tempo de oração por tempo suficiente sem sair correndo depois de falar com ele. E um de seus maiores pontos de oração deve ser como Moisés: Senhor, deixe sua presença estar comigo onde quer que eu vá de maneira prática. Esta é a oração de quem busca a Deus mais do que as coisas. Caminhe no amor e torne-se um canal de serviço à humanidade. Outro meio subestimado de atrair e levar a presença de Deus é andar em amor e servir aos outros. Andar em amor é andar como Jesus. Andar em amor é cuidar dos outros, defender a verdade, mostrar compaixão e orar pelos outros, mesmo quando eles te odeiam. Andar em amor é ser um doador sem esperar algo em troca. Quando você se torna um canal que atende às necessidades dos outros em nome de Deus, você se posiciona para ser um vaso por meio do qual ele pode trabalhar e tocar os outros. Sem amor, nada do que fazemos tem valor diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Jesus estava sempre mostrando compaixão a todos que estavam debaixo da opressão do diabo. Portanto, o amor de Deus sempre fluiu através dele para eles. Ao viver uma vida longe do pecado, ao orar, certifique-se de se posicionar para ajudar os outros também. Deus ama preencher vazios, especialmente os altruístas. Quando você coloca as necessidades dos desamparados antes de si mesmo, é um sacrifício que Deus não irá ignorar. Ele irá responder e abençoá-lo com ele mesmo. Os levitas antigos não tinham herança em Israel porque Deus os consagrou ao seu serviço. No entanto, eles tiveram a maior herança de todas, uma herança que ninguém poderia roubar deles: o próprio Deus. Ele disse a Moisés: não se preocupe com esses homens, eu sou a herança deles. Então eles não precisam se preocupar com nada. Enquanto eles servirem ao meu propósito, atenderei às suas necessidades. Isso nos ensina, portanto, que Deus responde àqueles que servem às necessidades dos outros. Submeta-se ao Espírito Santo. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a arte de obedecer e submeter sua vontade à pessoa de sua presença, o Espírito Santo dentro de você.
Veja, o Espírito Santo não é apenas falar em línguas ou operar milagres. Ele é Deus e quer ter um relacionamento de pai e filho, adorador e servo, com você. Até que Ele seja o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Isso começa com coisas tão pequenas quanto o tipo de decisão que você toma, os pensamentos que você tem e sua resposta às instruções de suas palavras. Se a voz dele não pode mudar seus passos, então você não deve esperar que ele apareça através de você. Se ele o fizesse, você tomaria a glória para si mesmo e acreditaria que fez pela força do seu braço. Deus é muito intencional sobre sua glória, querido cristão, e Ele fez por nós o que toda criatura deseja, que Ele venha morar em nossos corações. Agora Ele quer estar lá, liderando, operando, resolvendo as coisas e tocando o mundo através de você. Siga essas etapas compartilhadas hoje e deixe Deus agir. Não se esqueça, esta é a era em que o mundo está esperando. A hora dos filhos de Deus, portadores de sua presença, demonstrá-lo ao mundo. Seja um dos que revelam Deus a este mundo sombrio. Na sua essência, o arrebatamento é um momento de profunda esperança e de forte advertência. É o último chamado para despertar, um sinal divino de que o tempo está realmente se esgotando. Neste momento, certos grupos de pessoas estarão perante uma realidade que nunca esperaram, deixados a vagar em um mundo transformado. É um conceito que pode parecer distante, mas está fundamentado em uma verdade que exige a nossa atenção agora mais do que nunca. Vamos mergulhar na raiz da questão, guiados pela sabedoria encontrada em João, capítulo 3, versículo 18. É um versículo que vai direto ao ponto. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma passagem para evitar a condenação. É o fundamento da nossa própria salvação. Não é sobre fomentar o medo, é sobre amor. Um amor fervoroso e apaixonado que nos chama, nos exortando a entrar na luz e a abraçar uma vida transformada pela fé. Mas é aqui que a trama se complica. Após o arrebatamento, uma figura sobe ao palco, cujo carisma e poder são incomparáveis. Mas este não é um herói. Este é o anticristo, um mestre do engano, manejando mentiras com a precisão de um cirurgião. Jesus nos alertou sobre esses tempos, de falsos profetas realizando maravilhas tão convincentes que até mesmo os mais fortes entre nós poderiam ser desviados. No entanto, há esperança. Os eleitos, aqueles inscritos no livro da vida, permanecem firmes, um testemunho do poder da verdade em um mar de engano. Paulo, com a sua visão habitual, lança luz sobre as trevas que se seguem ao arrebatamento. A ascensão do anticristo ao poder não é apenas uma demonstração do poder terreno, é apoiada por toda a força do engano, uma grande ilusão destinada a enredar aqueles que viraram as costas para a verdade. Isso não é um caos aleatório. É um ato deliberado, uma permissão divina que serve como teste final de fé. É neste campo de testes que apenas aqueles que abraçaram o amor, a verdade e a retidão encontrarão o seu caminho. O Apocalipse de João ecoa esta dura realidade, pintando o quadro de um mundo fascinado pelo anticristo. Chove fogo do céu, não como uma demonstração da ira divina, mas como um sinal dos tempos, um mundo hipnotizado pelo enganador final. No entanto, nem tudo está perdido. Mesmo neste momento, permanece um remanescente, aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida, um farol de esperança nos tempos mais sombrios. Esta história não pretende assustar você. É um apelo à ação, um lembrete de que as nossas escolhas têm implicações eternas. É um apelo para olhar além do fascínio deste mundo, para ver o reino eterno que te espera. O arrebatamento não é apenas um evento futuro a ser debatido. É um catalisador de mudanças, nos incitando a viver vidas marcadas pela fé, esperança e amor. Imagine duas estradas divergentes no coração de cada pessoa que já parou e pensou: talvez amanhã eu pense na fé, em Deus. Vamos falar sobre as pessoas que gosto de chamar de as pessoas do hoje não. Você conhece esse tipo de pessoa e talvez, apenas talvez,
você já tenha visto ela no seu espelho. São essas pessoas que reconhecem a atração em seus corações por algo maior, por uma caminhada com Deus, mas encolhem os ombros e dizem: amanhã eu faço. Estas são as almas que estão à beira da decisão, perscrutando a vastidão da eternidade, dizendo: vou esperar. Mas aqui está o problema. O amanhã é como um ladrão, um bandido astuto e sorrateiro que rouba as promessas de hoje e a esperança de um despertar espiritual. A verdade é dura e simples. O arrebatamento, este evento monumental onde os verdadeiros cristãos encontraram Jesus no ar, não dará uma segunda chance. É um compromisso divino sem opção de reagendar. Por que os hoje não jogam um jogo tão perigoso de roleta russa? Talvez seja a ilusão de amanhã sem fim ou o apelo sedutor de uma vida vivida nos seus próprios termos. Mas a aposta é grande. O custo? Perder a oportunidade de ser arrebatado, encontrando-se, em vez disso, deixado para trás em um mundo subitamente austero e vazio. A sabedoria de todos os tempos, os textos sagrados que atravessaram o tempo, não medem palavras. Eles falam de um caminho para a salvação, para nascer de novo, para ingressar na família eterna de Deus. No entanto, os hoje não hesitam no limiar, cativados pelo agora, indiferentes ao eterno. Cada nascer do sol nos oferece uma nova tela, uma nova oportunidade de entrar na luz, de escolher uma vida iluminada pela fé. Mas os hoje não deixaram esses presentes escaparem por entre seus dedos como grãos de areia. Cada um deles uma chance perdida de dizer: sim, escolho um caminho diferente. Os ensinamentos de Jesus são claros: amor, arrependimento, renascimento em espírito. Estes são os marcadores ao longo do caminho menos percorrido, o caminho para a paz e a alegria eternas. No entanto, com que frequência os hoje não fazem uma pausa apanhados pelos faróis da decisão, congelados pela indecisão? O relógio não para de correr. Cada segundo está um passo mais perto de um momento em que as escolhas estão seladas, quando a oportunidade de escolher é roubada pelo próprio tempo. O arrebatamento não espera por ninguém. Seu tempo é um segredo divino, um momento que virá como um ladrão durante a noite. Considere a parábola das 5 virgens tolas, despreparadas, com as lâmpadas fracas, excluídas da celebração. Esta não é apenas uma história. É um conto preventivo sobre a procrastinação, sobre deixar o óleo da nossa fé secar. Os toques gentis do Espírito Santo, o chamado interior para se render e se comprometer com Cristo, são muitas vezes abafados pelo clamor do mundo, pelo fascínio dos prazeres que brilham intensamente, mas desaparecem do nada. A escolha está diante de todos nós, uma escolha entre as delícias temporárias e a alegria profunda e inabalável de uma vida vivida em comunhão com Deus. Os hoje não permanecem em uma encruzilhada, divididos entre agora e para sempre. Mas lembre-se, no coração de cada talvez amanhã reside o potencial para um retumbante hoje. Hoje pode ser o dia de momentos decisivos, de escolher um caminho iluminado pela luz eterna de Cristo, de entrar em uma jornada que transcende o tempo, que nos leva além do agora e para sempre. Então, para os hoje não, eu digo: deixe que hoje seja o dia em que você escolhe a eternidade, o dia em que você abraça a fé, deixando para trás a hesitação e a indecisão. A vida não nos promete um único momento além de agora. É uma realidade que não discrimina jovens ou velhos, saudáveis ou doentes. O relógio de todos está correndo e ninguém sabe quando soará a última badalada. Agora vamos falar daqueles que transformam a procrastinação em uma forma de arte, sempre presumindo que há mais tempo para se arrepender. Você já ouviu as vozes: o arrebatamento está chegando, mas deu de ombros pensando: bem, isso ainda não aconteceu, então por que se apressar? Essa mentalidade é uma aposta perigosa com a eternidade.
É como jogar uma roleta russa onde as apostas são nada menos que a sua alma. Não é sobre assustar você para te fazer acreditar, é sobre acordar você para um amor tão profundo, tão ilimitado que transcende nossa compreensão terrena. Este amor não quer que nenhuma alma perca a glória da vida eterna. Sim, todos tropeçamos, cometemos erros e carecemos da glória de Deus. Mas aqui está a bela verdade. A redenção não está reservada aos perfeitos. Jesus veio para os quebrantados, os perdidos, os procrastinadores. Ele veio para você e para mim. Então, por que esperar? Por que deixar passar mais um dia pensando que você conseguirá fazer isso quando o convite para abraçar a vida eterna está aqui, agora mesmo? Você não precisa de um lugar especial ou de um grande momento. Esteja você em um ônibus, andando pela rua ou sentado tranquilamente em casa, a porta para a salvação está aberta e o caminho para um novo nascimento está apenas a uma conversa sincera de distância. Considere isto. Cada batida do coração é uma dádiva e cada respiração é uma chance de escolher uma vida cheia de amor e da luz de Deus. Não espere o momento certo para alinhar seu coração com o de Deus, porque o momento certo é agora. O arrebatamento é uma promessa, uma garantia divina do retorno de Jesus, mas também é um chamado à prontidão, para viver de tal maneira que, quer aconteça hoje ou daqui a 100 anos, você não fique para trás. Escolher Jesus é escolher a vida, não qualquer vida, mas uma vida repleta de esperança, propósito e alegria eterna. Adiar é fletar com o desconhecido, correr o risco de perder o abraço do reino eterno de Deus. Então eu te peço, não deixe que a procrastinação seja a ladra da sua eternidade. Tome a decisão de seguir Jesus hoje, de viver em sua graça e seguir seus passos. É a decisão mais importante que você tomará e a hora de tomá-la é agora. Vamos caminhar juntos para a luz, abraçando o amor e a salvação que nos aguarda a todos. O andarilho vagueia sem nunca ter sentido o calor da luz, movendo-se pela vida intocada pelo poder transformador do novo nascimento. A vida para ele é uma série de curvas perdidas e portas fechadas para um reino que ainda precisa buscar. A questão não é apenas você nasceu de novo, mas você já começou a buscar o caminho? Depois há o desviado, que uma vez esteve na luz, sentiu o abraço da graça, apenas para voltar para as sombras. A jornada deles é de retornar a um lugar que uma vez julgaram deixar para trás, uma história de promessas esquecidas e pecados sem arrependimento. É um lembrete claro de que o caminho não exige apenas que o encontremos uma vez, mas que continuemos a percorrê-lo firmes e verdadeiros. Os mornos são os mais intrigantes de todos. Eles provaram a luz, conheceram o caminho, mas optaram por caminhar à beira da sombra e do sol, nunca abraçando totalmente a transformação que os espera. Para eles, a luz é uma companheira, não um guia. Eles não conseguem perceber que uma jornada indiferente leva a um destino que nenhum de nós deseja alcançar. Por que esses caminhos são importantes? Porque levam a um momento de ajuste de contas, um dia em que os céus se abrirão e o chamado para voltar para casa ecoará pelos céus. É um momento conhecido como arrebatamento. Uma voz divina que se transforma em rugido, chamando os fiéis a se levantarem. E, no entanto, nem todos ouvirão da mesma maneira. Alguns tragicamente ficarão para trás, não porque o chamado não tenha sido para eles, mas porque optaram por não ouvir, por não dar ouvidos aos avisos tecidos ao longo do tempo. No entanto, não é sobre medo, mas sobre amor, perdão e as oportunidades infinitas que nos são dadas para voltar atrás, para consertar as coisas, para abraçar plenamente a luz. É saber que as nossas dívidas, tanto tangíveis como espirituais, podem ser saudadas se decidirmos enfrentá-las, procurar perdão e, por sua vez, perdoar. É compreender que a justiça própria, a crença de que podemos conquistar o caminho para o céu apenas através de ações, nos cega para a verdade de que a salvação é uma dádiva que não podemos merecer, mas apenas aceitar.
A jornada que temos pela frente é marcada por escolhas: permanecer errantes, nos desviar ainda mais noite adentro ou nos tornar mornos na nossa fé. Ou podemos escolher um caminho diferente, do novo nascimento, da busca incansável pela luz e de um coração transformado pelo amor. Esta jornada trata de restituição, não apenas no sentido terreno de corrigir erros, mas no sentido espiritual de retornar ao coração de quem devemos ser. Então, enquanto estamos nesta encruzilhada, devemos nos perguntar, não com medo, mas com esperança: qual o caminho escolherei? Será o caminho marcado pela coragem de enfrentar as nossas sombras, de pedir perdão e de perdoar, ou um caminho não apenas de crer, mas de viver essa fé em cada passo, em cada decisão e em cada batimento cardíaco? Esta história não é sobre o fim, é sobre um começo, uma chance de redefinir nossa jornada para garantir que, quando chegar o momento, não olhemos para trás com arrependimento, mas para frente com antecipação. Vamos fazer a escolha de viver na luz, plena e sem reservas, para que, quando os céus se abrirem, não sejamos deixados para trás, mas elevados, juntos para o abraço eterno do lar.